Imagine que você chega em casa e encontra um mistério. O seu precioso vaso de plantas está quebrado no chão da sala. Você se torna um detetive e começa a procurar pistas. Imediatamente, duas teorias surgem em sua mente. Teoria A: o vento abriu a janela com força, a corrente de ar derrubou o vaso, e a lama na pegada é do seu próprio sapato de ontem, que você esqueceu de limpar. Teoria B: uma equipe internacional de ladrões de arte, treinados em artes ninja, desceu de um helicóptero silencioso no seu telhado. Eles usaram um drone para desativar remotamente seu inexistente sistema de segurança, entraram pela janela, e enquanto procuravam por um tesouro secreto escondido em sua casa, um deles acidentalmente esbarrou no vaso e o quebrou. A pegada de lama é de suas botas de combate. Agora, ambas as teorias explicam o vaso quebrado. Nenhuma delas pode ser imediatamente descartada. Mas qual delas parece mais provável de ser a verdade? Se o seu cérebro, quase que instintivamente, se inclina para a teoria A do vento e da janela, então parabéns. Você acabou de usar, sem nem mesmo perceber, uma das ferramentas de pensamento mais poderosas, mais elegantes e mais afiadas já concebidas. Você acabou de usar a navalha de Occam. Título na tela: A navalha de Occam, cortando a gordura da lógica. Parte 1. O que é a navalha? O princípio da simplicidade. A navalha de Occam não é uma lei da física. Não é uma fórmula matemática. E, apesar do nome, não é um objeto físico. É um princípio de resolução de problemas, um guia para o pensamento, uma regra de ouro para detetives, cientistas, filósofos e para todos nós em nosso dia a dia. Em sua essência, o princípio pode ser resumido em uma única e bela frase. Entre duas teorias concorrentes que fazem as mesmas previsões, a mais simples é geralmente a correta. O que significa mais simples? Geralmente, significa a teoria que exige o menor número de novas suposições, entidades ou partes móveis. A palavra-chave é navalha. Imagine que você tem duas explicações, ambas cheias de detalhes e suposições complexas. A navalha de Occam é a ferramenta que você usa para raspar ou cortar todas as suposições desnecessárias, todos os enfeites lógicos, até que reste apenas a explicação mais limpa e direta. Voltando ao nosso mistério do vaso. Teoria A, simples. Requer apenas algumas entidades que sabemos que existem: vento, janelas, vasos. Nenhuma nova suposição radical. Teoria B, complexa. Requer que a gente presuma a existência de um esquadrão de ninjas, um helicóptero, um drone e um interesse particular deles pela sua casa. É uma explicação que adiciona um monte de bagagem desnecessária. A navalha de Occam não prova que a teoria B está errada. É teoricamente possível que ninjas tenham quebrado seu vaso. Mas ela nos diz que a teoria é um ponto de partida muito mais provável e racional. Antes de investigar uma conspiração internacional, verifique se a janela não ficou mal fechada. A frase correta, a formulação mais precisa da navalha é: não se devem multiplicar as entidades além da necessidade. Em outras palavras, não invente coisas extras se você não precisar delas para explicar o fenômeno. Parte 2. A origem, o monge de barba feita. Quem nos deu essa ferramenta fantástica? O nome vem de um monge franciscano, filósofo e teólogo inglês do século XIV chamado Guilherme de Occam, ou William of Occam. Occam era um pensador brilhante que vivia em uma época de explicações filosóficas e teológicas extremamente complexas. Os debates podiam se arrastar por anos sobre quantos anjos podiam dançar na cabeça de um alfinete, com teorias que criavam novas categorias de séries e de substâncias para explicar tudo. Ele olhou para essa confusão e propôs seu princípio como uma forma de limpar a bagunça intelectual. Ele defendia um nominalismo, a ideia de que conceitos universais abstratos, como beleza ou justiça, eram apenas nomes, e que a única coisa real eram as coisas individuais e concretas. Sua navalha era sua principal arma para cortar as explicações excessivamente abstratas e fantásticas que eram tão comuns em sua época. Curiosamente, a ideia de simplicidade como guia para a verdade é muito mais antiga. Aristóteles, na Grécia Antiga, escreveu:
Podemos assumir a superioridade, ceteris paribus, outras coisas sendo iguais, da demonstração que se deriva de menos postulados ou hipóteses. Até Ptolomeu usou o princípio para defender seu modelo geocêntrico, embora hoje saibamos que estava errado, mas esse é outro ponto importante que veremos. Occam não inventou o princípio, mas ele o usou de forma tão consistente e afiada que seu nome ficou para sempre associado a ele. Parte 3. O Manual de Instruções, como e quando não usar a navalha. A navalha de Occam é uma ferramenta incrível, mas como uma navalha de verdade, se usada de forma errada, pode cortar você. É crucial entender suas limitações. 1. Ela não é um árbitro da verdade absoluta. A navalha nos diz qual teoria é mais provável, não qual é 100% verdadeira. A explicação mais simples nem sempre é a correta. Às vezes, a realidade é complicada e estranha. Exemplo da física. No início do século XX, a teoria da relatividade de Einstein era muito mais estranha e complexa do que a física de Newton. Ela introduzia ideias malucas, como o espaço-tempo curvo e a dilatação temporal. Uma aplicação preguiçosa da navalha de Occam poderia ter favorecido a teoria mais simples de Newton. No entanto, a teoria de Einstein, embora mais complexa, fazia previsões melhores e explicava fenômenos que a de Newton não conseguia. As evidências acabaram provando que a explicação mais complicada era correta. Isso nos leva à regra de ouro. A navalha de Occam só se aplica quando as duas teorias explicam as evidências igualmente bem. Se uma teoria, mesmo que mais complexa, explica melhor os fatos, ela é a teoria superior. 2. Simples não significa fácil de entender. Às vezes, as pessoas confundem a simplicidade da navalha com o que é mais familiar ou intuitivo. Exemplo da medicina. Dizer que uma doença é causada por maus espíritos é uma explicação muito mais fácil de entender para muitas pessoas do que uma explicação detalhada sobre vírus, bactérias e a interação complexa com o sistema imunológico. Mas a teoria dos germes, embora mais complicada para um leigo, requer muito menos suposições sobrenaturais. Ela é a explicação ontologicamente mais simples. 3. Não pode ser usada para ignorar evidências. Você não pode simplesmente raspar um fato inconveniente só porque ele complica em sua teoria favorita. Se você tem evidências sólidas de que ninjas estavam em seu bairro na noite em que seu vaso quebrou, talvez uma corda de escalada tenha sido deixada para trás, então a teoria não é mais suficiente. Você precisa de uma nova teoria que inclua todas as evidências. A simplicidade nunca pode triunfar sobre os fatos. Conclusão. A elegância da preguiça inteligente. A navalha de Occam é, no fundo, o princípio da preguiça inteligente. Ela nos encoraja a não fazer trabalho mental desnecessário. Por que construir uma explicação complexa e cheia de castelos no ar quando uma fundação simples e sólida já dá conta do recado? É uma ferramenta que promove a elegância, a clareza e o rigor intelectual. Ela está no coração do método científico, forçando os cientistas a buscar teorias que não apenas funcionem, mas que o façam com o mínimo de peças possível. Uma boa teoria científica, como um bom poema, não tem palavras desnecessárias. Da próxima vez que você se deparar com um mistério, seja ele um vaso quebrado, uma teoria da conspiração na internet ou um debate sobre ciência, pegue sua navalha mental. Raspe as suposições fantásticas, corte os detalhes irrelevantes e veja qual explicação permanece. Na maioria das vezes, você descobrirá que a verdade não é encontrada na história mais elaborada e cinematográfica, mas na resposta mais simples e, muitas vezes,